Fala, meus fisiologistas da prática Donis Carnevale, quem vos fala, seja bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro. Para mim sempre uma honra te receber aqui. Lembrando que nós estamos no curso A Nova Ciência da Hipertrofia Muscular, ou módulo 4 para alguns, aptidão neuromuscular. Não importa, o que é importante aqui é que se você está vivenciando, experienciando coisas que eu tenho certeza absoluta que ninguém te contou na graduação. Então, diante disso, eu venho te convidar a essa aula que, se você já observou, nós estamos no ambiente de academias, portanto será uma aula prática. De antemão eu agradeço meu querido amigo Kaique, parceiro, obrigado, viu, pela presença mais uma vez, pela disponibilidade de tempo e obviamente pela energia. Afinal de contas, nós estamos aqui e você já sabe o pra quê. Nós vamos testar, nós vamos realizar o passo a passo, como conduz os testes, para que nós possamos interpretar a força máxima dinâmica dos nossos alunos, o teste de repetições máximas e os testes de 1RM, legal? O primeiro teste, o teste que você vai ver nesse vídeo, é o teste de 1RM. Então você vai entender o passo a passo, como conduzir, como corroborar para o aluno, quais os pontos principais que são interessantes de nós expormos para os nossos alunos na hora H, na hora da prática, legal? Então aperte o cinto que a loucura começa agora. Seguinte, antes de tudo é importante, como eu falo sempre, você expor para o aluno qual é a importância do teste, o que vai acontecer durante a condução do teste, o que você espera do teu aluno nesse teste, beleza? Então eu vou fazer aqui para que você entenda como mais ou menos funciona, de maneira simples. Então, Kaique, tudo bem? Lindo! Nós estamos aqui, Kaique, para mensurar, esse é um dos testes muito importantes. Hoje nós vamos fazer o teste do RM. O teste serve para que nós possamos interpretar e identificar o seu nível de força máxima dinâmica. Com isso, eu vou ter uma oportunidade de dois pontos cruciais a partir desses dados que nós recebemos através desse teste. O primeiro ponto importante é diagnosticar o seu nível de força, como está a sua saúde através do seu nível de massa muscular. O segundo ponto, e bem importante, é para que nós possamos prescrever o restante dos treinamentos. Então, para isso, eu vou te pedir alguns pontos importantes ao longo do teste. Primeiro, seriedade, atenção. Segundo ponto, que você consiga levar o teste no seu máximo. Eu preciso que hoje você extraia o máximo aqui do seu nível de força, que você dê o máximo. Eu não quero nada menos do que o teu máximo hoje aqui, beleza? E o teste vai ser conduzido da seguinte forma. Nós iremos começar aquecendo com aproximadamente 50% de RM do teu RM. É estimado, vamos supor aqui, turma, vou abrir um parênteses, que o Kaique eu não conheço. Na verdade eu conheço o Kaique, a gente já até fez algumas vezes esse teste. Contudo, vamos imaginar que eu não o conhecesse. Como eu estimaria os pesos que nós vamos aquecer, os pesos de construção do teste de 1RM? Que se você já viu aquela aula teórica sobre o teste de 1RM, se você já viu, você lembra que existem 4 séries que eu chamo de séries preparatórias, que são as séries que antecedem as principais, ou seja, aquelas quais nós iremos buscar o 100%, aquela uma repetição máxima em tese, legal? Então essas 4 séries que antecedem as séries principais, elas servem para inúmeros contextos, para inúmeras questões que você já viu naquela aula. Contudo, como eu sei o peso que eu vou colocar na barra para o Kaique aquecer? Aí que entra a ferramenta que nós vimos nas 2, 3 aulas anteriores, que é o IFMR. A partir do momento que você identifica a força relativa através do peso do teu aluno, você consegue estipular com enorme certeza e com enorme exatidão os pesos que se referem às porcentagens do seu aluno. Então, por exemplo, o Kaique, nós vamos estipular através do IFMR dele os pesos para séries preparatórias. Beleza, meu fisiologista? Legal. Diante disso, Kaique, fechando o parênteses agora, viu, turma? Voltando. Nós vamos conduzir o teste, a gente vai aquecer primeiro com 50% de RM. Peso, então, eu espero que esse peso esteja muito leve. Depois nós vamos fazer 4 séries com 60%, 70%, 80% e 90%, para avisar o seu sistema nervoso central que você vai começar a pegar muito peso, que nós vamos começar a exigir muito, e para avisar também seus músculos, seus tendões, a parte metabólica de qual será a necessidade prática e prioritária do teste, beleza?
Então, os 3 pontos explicados pro Kaique. Ah, professor Adonis, eu achei que tinha que fazer uma novela, estender o tapete vermelho. Não, meu amigo, não tem nada disso, meu fisiologista da prática. Simplesmente explica no dia. Legal? Como eu não estou... Como aqui é apenas um modelo, eu tô sem prancheta, eu tô sem nada. Que o importante é que você entenda e que você acompanhe a maneira com que é conduzido. Porque a partir do momento que você sabe a maneira com que é conduzido, você tem como referência alguém conduzindo esse teste, você replica da maneira cujo qual no teu dia a dia será mais favorável, beleza? Então, para iniciar o teste, é importante eu relembrar que a cada série preparatória, lembra que a gente está estimando o peso do Kaique? Legal. Diante disso, em cada série preparatória, com 60%, 70%, 80% e 90%, nós temos algumas questões, algumas referências para tirar com o Kaique. Para quê, professor Adonis? Para saber se eu não superestimei os pesos no momento de estimar, ou para saber também se eu não subestimei esses pesos. Além disso, quando a gente chega na 4ª série preparatória, nós vamos chegar com 90% de URM, é interessante nós usarmos aquelas 3 questões, não só ao longo das séries preparatórias, mas principalmente durante a última, para saber se o Kaique está com 90% mesmo. Porque eu vejo muito erro na prática da aplicação do teste de URM da seguinte forma: os professores levam os alunos a 90% e o aluno geralmente ele está abaixo dos 90%. Aí quando coloca o cara na 5ª e na 6ª série, que são as séries principais, o aluno acaba não realizando uma repetição apenas, acaba exacerbando 3, 4, 5 repetições. E aí? Teste perdido, amigo. Você vai ter que fazer o teste em outro dia. Por isso, toma cuidado com essas questões e sempre use o quê? A tabela, a percepção de esforço subjetivo. Então, o Kaique eu vou usar. Kaique, tá leve, moderado, pesado ou muito pesado? Vou perguntar para ele quantas repetições ele faria mais e vou identificar para saber como ele está percebendo o peso e se eu estou correto no que tange ao percentual que eu estabeleci. Por exemplo, para saber, de maneira prática, se o 70% do Kaique, ele está com 70% mesmo, se eu não exacerbei ou subestimei ele. E no final, a terceira questão, e bem importante, é a questão de análise do treinador. Nós, como treinadores, coach, professor e etc., você tem a experiência prática e, obviamente, qualquer pessoa não tem extrema dificuldade de entender isso, que se o Kaique, quando ele tiver com 90% de URM, ele tem que estar com uma expressão facial, com uma propriocepção na hora de tirar a barra de quem está com 90% de URM. Diante disso, a análise do treinador conta muito. Mas, sem mais delongas, vamos começar esse teste. Beleza, Caicão? Tá preparado? Vamos colocar o peso? Deixa eu só beber não, vou te ajudar a colocar, irmão. Nós estimamos, meu fisiologista, para o Kaique, um RM de aproximadamente 125 quilos. Legal? Então é isso que a gente vai começar a fazer. O 50% antes é um aquecimento, é pré-teste. E a partir da próxima série nós vamos incrementando os pesos e descansando uma média de 2 minutos e meio a 3 minutos. Legal? Vamos lá, Kaique, você vai fazer para mim, por favor, 10 repetições com esse peso. Perfeito. Leve, moderado, pesado ou muito pesado? Leve. Conseguiria fazer mais quantos aproximadamente? Show. Legal. Perfeito, turma. Então, nós percebemos a expressão facial do Kaique, estava uma expressão de leve, tranquilo, ele faria muito mais repetições ao longo das séries, normal. E a partir da percepção de esforço dele, eu confirmei como estava mais ou menos o peso. Legal? A partir de agora nós vamos começar
primeira, segunda, terceira e quarta séries preparatórias. Legal, meu fisiologista? Vamos incrementar então 60% de URM, que para o Kaique vai ser aproximadamente 72,5 kg. Tem que pegar as anilhinhas lá, irmão. Legal, meu fisiologista? Eu espero que você esteja percebendo. Marcar seu descanso aqui, irmão. Eu espero que você esteja percebendo que é interessante sempre a academia ter essas anilhas de precisão, porque muitas vezes quando você faz o teste de URM, ou teste de repetições máximas, ou até na prescrição do seu treino, de repente as porcentagens cujo quais você estabelece para o treino, elas acabam em números quebrados, em pesos quebrados. E aí, das duas, uma. Ou você tem as anilhinhas de precisão que vão te auxiliar pra caramba nesse quesito, ou você vai ter que aproximar. E geralmente quando você aproxima, eu sugiro que você aproxime sempre pra cima, beleza, meu fisiologista? Afinal de contas, geralmente os alunos ou os próprios professores acabam subestimando a quantidade de peso que se carrega, legal? Diante disso, eu agradeço aí imensamente a estrutura aí cedida pelo meu querido amigo Flávio, até pelo Kaique, que é um dos sócios aqui também do centro de treinamento, da The Box RP aqui em Ribeirão Preto. Então agradeço aí imensamente, viu, Kaique? Obrigado você que está aqui presente, obrigado por ceder o espaço, ceder a estrutura. E, poxa, para quem trabalha com porcentagem, trabalha com prescrição, e tem muita gente, tem perfis de pessoas, né? Eu, Adonis, não tenho problema algum em estimar o peso, em aproximar para mais. Mas tem gente que é muito, que a gente chama com perfil C, que é o crica do crica. Não, se não tiver o 72,5 tá errado. Então para essa pessoa, estruturas assim são muito bem-vindas, beleza? Legal, vamos para a segunda série? Aliás, vamos para a primeira série do aquecimento, agora vamos começar a preparação. O Kaique está com 60% de URM, ele faria 20 repetições, 18 repetições máximas com esse peso. Como nós lembramos que as séries preparatórias, elas devem ser séries cujo quais não causem fadiga, vou pedir pro Kaique realizar 7 repetições com esse peso, legal? Vamos lá, Caicão. Show de bola. Leve, moderado, pesado ou muito pesado? Leve. Legal, então é isso que a gente espera de um peso de 60% de ORM, um peso que ele conseguiria realizar média de 20 repetições máximas. Ele fez 7 e obviamente foram repetições abaixo das submáximas. Deixa eu recortar aqui enquanto a gente descansa e vou falar sobre algo bem bacana. Geralmente nas academias, turma, Kaique, pra você, foi difícil essa série? Não, não foi difícil, perfeito. Qual que é o grande problema nas academias? Geralmente as pessoas, independente do peso, pessoal, independente do peso, meu fisiologista, minha fisiologista, as pessoas colocam um peso e como esse peso, por exemplo, pro Kaique, era um peso que ele faria 20 repetições máximas, ele fez 7, o estresse foi baixo, não levou a fadiga, ele sentiu uma dificuldade muito baixa, ou seja, não tirou o organismo da zona de conforto. Então eu não posso esperar dessa série dele uma necessidade, um estresse adaptativo, ou seja, um estresse de magnitude tamanha que gere uma necessidade de adaptação. E obviamente eu não quero isso aqui, afinal de contas o Kaique, ele está apenas se preparando para a série principal dele, que é de URM. Todavia, nas academias, geralmente o que eu mais vejo, infelizmente, são esses tipos de treino. Na prescrição do aluno, geralmente as pessoas aparecem com pesos que elas fariam 20, 15 repetições e elas fazem 8 com aquele peso. Ou elas fazem um peso que ela faria 30 repetições, ela faz 15. Ou seja, o estresse está sendo de uma magnitude que gerará adaptação fisiológica? Obviamente que não, obviamente que não. É por isso que nesse curso, no curso A Nova Ciência da Hipertrofia Muscular, eu vou te ensinar como manipular a carga de treino geral
dos teus alunos e como você planejar o treino para que toda a sua sessão de treino seja uma sessão que gere no organismo um estresse fisiológico suficiente para tirá-lo da homeostase e, obviamente, fazê-lo necessário à adaptação. Legal, meu fisiologista? Perfeito, vamos para a próxima série então, Kaique, preparar. Agora nós vamos para 70% de URM, 85 quilos, né? Nós vamos agora, meu fisiologista, para 85 quilos, a média que nós estipulamos que seria aproximadamente 70% de URM dele, beleza? Então 70% do URM do Kaique, aproximadamente 85 quilos. Kaique, quantas repetições aproximadamente, professor Adonis, quantas repetições o Kaique realiza com 70% de URM? Nós estipulamos uma meta, aproximadamente uma média de repetições, de aproximadamente 13 repetições máximas. Ou seja, se ele vai entrar para uma série máxima, para uma série de prescrição, de sessão de treino, o intuito com ele é que ele atinja no mínimo 10, 11, 12 repetições com esse peso. Quiçá, por exemplo, ou nós podemos também atingir 13 máximas. Se de repente eu quiser abordar, professor Adonis, com ele, repetições supramáximas, que são usadas também em determinado momento do seu planejamento de treino. Nós vamos tentar 15, 16, com o auxílio do professor, legal? Se eu tiver num ambiente de treino, numa sessão de treino. Lembrando, treino deve gerar um desconforto, No entanto, vou lembrar vocês, nós estamos em séries preparatórias. Se ele faz 13 máximas com esse peso, e eu não quero que promover fadiga no corpo dele, eu não quero atrapalhar o drive neural de 100% de URM, ele vai fazer repetições abaixo das submáximas. Então o Kaique vai realizar 5 repetições aproximadamente com 70% de URM, beleza? Algo que não vai gerar um estresse alto e que ele vai possuir uma dificuldade baixa para fazer essa série, beleza? Vamos lá, Caicão. Um pouquinho mais devagar a descida. Isso. Boa. Leve, moderado, pesado ou muito pesado? Moderado. Legal. Kaique, portanto, deu um feedback de percepção de esforço subjetivo de moderado. E é o que nós esperávamos de 70% de URM para 5 repetições. Lembrando, independente se ele está, por exemplo, a 50% de URM, um peso que ele faria 30 repetições, aquele peso que ele aqueceu. Se nós tivéssemos atingido 27, 28, 29 repetições, o feedback de percepção de esforço do Kaique não seria leve, nem moderado, seria de pesado a muito pesado. Ou seja, independente do peso que está na barra, se você quiser gerar um estresse de mecanotransdução, um estresse de tensão mecânica aumentada, é só você levar esse exercício, essa série, para repetições máximas ou quase máximas, legal? Contudo, isso é algo que nós vamos discutir bastante ao longo do curso, do decorrer do curso, beleza? Kaique, você faria mais quantas que esse peso, você acredita? 5 mais umas 7. Média. Show. Legal, perfeito. Tá dentro? Olha, ele fez 5, faria mais umas 7. Eu acredito que ele faria mais umas 10, mais ou menos. Legal? Porque realmente a gente se subestima. Mas o Kaique tá dentro, então. 70% ele faria 13, se ele fez 5, ele acha que ele faria mais 7, dá 12. Estamos dentro aproximadamente do percentual. Legal? Outra coisa, a análise da expressão facial do Kaique estava como? Tava uma análise de moderado. Uma análise, não estava leve, ele não estava sorrindo e ele não estava também fazendo uma expressão facial de que estava fazendo extrema força, beleza? Diante disso, creio que nós estamos no caminho certo, né, Kaique? Descansar um pouquinho mais, aí nós vamos colocar a porcentagem, terceira série preparatória, porcentagem de 80% de URM, legal? Respira um pouquinho, como que tá aí? O tempo. E o tempo?
É 10, pai. Ah, não. Não é não, não é não. Não é não. 5 em cada lado, né? É 5 em cada lado. Não, mas a preta e a amarela. Ei! Oi? Meus zoologistas, diante disso agora a gente vai chegar com 80% de ORM. 80% de ORM, o Kaique conseguiria fazer aproximadamente uma média entre 6 a 10 repetições máximas. Diante disso, eu não quero levá-lo na fadiga. Novamente, eu não quero levá-lo nem perto da fadiga. Então o que nós vamos fazer? 3 repetições máximas. Nós vamos fazer 3 repetições. Algo que não vai chegar nem próximo das repetições máximas, legal? Eu gostaria que você percebesse, se atentasse nessa série, como muda a própria percepção do Kaique na hora que ele tirar, sacar a barra, e como a expressão facial de um peso de 80% de URM já é diferente, ou seja, ele deve sentir o peso pesado. Se por acaso ele não sentir pesado, quer dizer que nós não estamos com 80% de URM, legal? Vamos lá, Caicão? Show. Voando, hein, pai? Leve. Isso aí tudo foi depois que começou a treinar comigo, viu, turma? Começa a treinar comigo, as coisas mudam. Do meu lado, como parceiro de treino. Kaique, leve, moderado, pesado ou muito pesado? Pesado. Pesado? Conseguiria fazer mais quantas, você acredita? Sinceramente. Eu faria mais umas 5. Mais umas 5. Legal. Turma, o que nós percebemos aqui? Kaique com 80% de ORM fez 3. Percebeu que na hora que ele sacou a barra, ele teve que ainda que respirar fundo, porque a própria percepção muda, meu. Independente se ele fizesse uma repetição, a tensão é aumentada, porque o peso é maior. Agora, Adonis, eu quero gerar mecanotransdução violenta na musculatura de cadeia anterior do Kaique. Leva repetições perto das máximas, ou leva em repetições máximas, ou leva em repetições supramáximas. Legal, meu fisiologista? Perfeito. Então, diante disso, o Kaique se referiu que eu faria, Adonis, mais 5 repetições, eu acredito. Então, o que isso nos leva? Se ele fez 3 mais 5, nos leva a 8 repetições. Diante dessa afirmação, o Kaique parece estar em aproximadamente 80% de ORM mesmo, perfeito? Então, o que isso nos dá de feedback? Parece que estamos no caminho certo para te levar nas séries principais de ORM, perfeito? Próximo peso, então, nós vamos... Agora, a próxima série é 90%, 110 quilos, Kaique, aproximadamente. Gostosinho, gostosinho. Ei, vai ter que pôr de 5 também. Precisa não. Pode? Pode. Turma, então diante disso agora o Kaique vai entrar numa série em que ele vai realizar com 90% de ORM. O peso agora é extremamente pesado, independente do número de repetições. Afinal de contas, 90% de ORM, você está colado no seu máximo. Você está com um peso, com uma porcentagem de ORM extremamente alta. O drive neural, a necessidade de disparo, de impulso nervoso para recrutar o maior número de fibras para fazer essa série é violento. Então comece a perceber isso, comece a se atentar e toque com atenção nas minhas palavras. Afinal de contas, eu gostaria que você se atentasse na postura do Kaique para tirar o peso. Gostaria que você se atentasse agora na própria percepção, que vai ser maior, vai ser aumentada. Eu gostaria que você se atentasse na expressão facial dele, que vai estar uma expressão de, pô, tô carregando um peso pesado e assim por diante, beleza? Um dos aspectos mais ricos dessa nossa aula
é você poder vivenciar para posteriormente você ter essa referência e identificar na prática, no teu dia a dia, o que é uma série com 90% de URM. Professor, por que você está falando isso? Porque costumeiramente nas academias, ou nos centros de treinamento, não se fazem repetições com esse calibre de porcentagem. É muito difícil. É muito difícil. Por quê? A cultura é de se fazer apenas 8, 6 repetições. Ninguém faz séries de 2, 3, 4 repetições máximas. O que é um grande equívoco, afinal de contas, todo o planejamento deve ter uma ondulação no que tange a porcentagem baseada no RM. Legal, meu fisiologista? Assim, os resultados serão mais concretos. Assim, você dribla a homeostase do organismo. Assim, você tem uma oportunidade de gerar maiores adaptações fisiológicas, assim como, por exemplo, a hipertrofia miofibrilar. Legal? Série, então, de 90%. Preparado, Kaique? Ele vai fazer uma repetição com 90% de um RM. Vamos lá, Caicão? Boa! Gostosinho! Show, galera! Perceberam que 90% de RM, ele tirou muito bem a barra. Só que na hora que ele desceu para subir, ele já fez uma força diferente cujo quais ele estava fazendo, não é mesmo? Como que tá? Pesado? Pesado. Olha lá pra câmera, como que tá? Eu vou dar até um zoom na hora que eu vou coisar agora. Pesado. Você faria mais quantas, Kaique, sinceramente? Máximas, assim. Chegar na máxima. Mais 3. Mais 3. 4, brigando muito. É. Legal. Então, turma, percebam. O Kaique, ele estava com uma expressão facial fazendo mais força cujo qual ele já estava fazendo. Agora a pergunta é, será que ele está com 90% de um RM? Então eu colhi o feedback dele, Adonis, tá pesado, tá muito pesado. Eu fiz uma, eu conseguiria fazer mais 4, mas brigando tudo. Legal, é isso que eu quero no teste, o cara briga com tudo. Só que se ele fez 4, quer dizer que ele iria fazer 5 repetições. Tá aproximadamente 90% de um RM? Tá dentro de 90%. Ah, professor, 5 repetições já é 85%. Mas não é o feedback dele aqui. Na hora do vamos ver que nós vamos identificar se ele vai fazer ou não. Legal? Mas ó, o que é importante agora? Nós temos mais 2 séries que serão as séries principais. O que isso quer dizer? Serão as séries cujo quais nos oportunizarão identificar um RM do Kaique. Então o intuito serão dessa aula, são essas séries. O intuito do teu teste serão essas séries. Algo importante que eu gostaria que você identificasse e o fato pelo qual eu não estou cortando os descansos, eu quero que você acompanhe o passo a passo. Eu não vou cortar o descanso. Por quê? Porque eu quero que você identifique, assim como eu já te falei anteriormente, o quão esse teste, apesar de ser extremamente fidedigno, apesar de ser citado como padrão ouro para identificar a força máxima dinâmica dos alunos, ele é um teste que não possui eficiência no nosso dia a dia. Ah, professor Adonis, por quê? Porque ele demora muito. Olha o tempo que a gente está aqui já para aplicar um teste de um exercício. Aí vamos supor que nós queremos diagnosticar 3 cadeias do Kaique. Lembra que eu passei para você o diagnóstico de FMR através das cadeias musculares? Então vamos supor que isso aqui eu estou demorando quase 40 minutos, meia hora, 30 e poucos minutos, para fazer um teste com um exercício. Faltam 2. E outra, a descarga neural que eu tô tendo com o Kaique, não é nem interessante eu fazer um teste de um RM com outros movimentos. Por quê? Ele já teve um gasto de drive neural. Então, diante disso, o teste de um RM, ele acaba se tornando pouco aplicável. Ou se de repente você estiver trabalhando com atletas de elite, legal, usa. Por quê? Qualquer 0,5% faz diferença. Agora, a maioria dos nossos alunos serão sedentários não saudáveis ou não serão atletas de elite. Então, diante disso, eu sugiro o teste de repetições máximas que você vai conhecer na íntegra, assim como você está vendo esse, na nossa próxima aula, legal? Então, o teste de um RM, ele é show, fidedigno no toco. Entretanto, a aplicabilidade dele é complexa porque demora um pouquinho mais, beleza? Vamos lá, Caicão? 120 agora, vamos colocar?
Dá conta? Dá conta de 120? Vamos colocar 125? Será que sai? Sai, né? Tá bombinha, né, moleque? Galera, 125 então, é que a gente tinha estimado pro Kaique. Ele vai entrar agora na primeira série dele, principal, na 5ª série. E nós esperamos que ele realize uma repetição máxima, com fase excêntrica e concêntrica. Importante sempre ter alguém, ou você, professor, ficar atrás, acompanhando, passando confiança, estimulando verbalmente o aluno, porque isso faz diferença. A literatura demonstra que a motivação verbal, vamos, bora, que você vai ver que eu vou fazer bastante aqui, ela aumenta a performance dos atletas em aproximadamente 30%. Ou seja, cara, só o fato de você ter uma motivação verbal no seu ambiente de treino, no seu ambiente de competição, aumenta a performance do seu atleta. Legal? Então, ou do seu aluno, no caso, num teste onde nós queremos que ele atinja o máximo dele, é extremamente interessante você trabalhar com a motivação verbal. Beleza, meu fisiologista? Vamos lá, Kaique, preparado? Vamos lá, neguinho. Pra cima. Bora. Fácil. Briga, 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 purra, 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 purra. Sem parar, sem parar, sem parar. Pra guardar boa, neguinho. Ô louco, tio. Começou a entortar a barra, caralho. Boa, velho, parabéns. Leve, moderado, pesado ou muito pesado? Tá bom. Tá muito pesado, muito. Galera, show de bola, ó. Na 5ª série nós conseguimos matar o teste de URM dele. Sem dúvidas, esse é o peso de URM do Kaique. Você viu que um peso de um RM, como que é a série? Dá um pause aí, ó, volta e acompanha de novo como que é essa série. Você vai perceber que o Kaique teve uma propriocepção na hora de tirar muito maior. Pesa de 100%. O drive neural para recrutar as fibras é gigantesco. Quando ele tocou para subir, ele subiu até um determinado ângulo. E aqui ele teve que realizar uma briga exaustiva para subir o peso, não é mesmo? Então o peso 100% é isso, é briga. Essa série, se você contar, ela durou entre 4 a 8 segundos. Porque ele teve aqui uns 4 segundos só de briga, né, velho? Uns 4 segundos só de briga. Adonis, por que isso? Porque ele estava necessitando quase 100% das fibras musculares do peitoral, deltoide e tríceps braquial em conjunto para empurrarem esse peso. Legal? Então, o teste de um RM, por que ele é super show de fidedignidade? Porque eu achei de maneira direta, nós achamos de maneira direta, a uma repetição máxima do Kaique. Por que, professor? Porque ele fez uma repetição com esse peso. Então, a fidedignidade no que tange a identificar a força máxima dinâmica dos seus alunos, o teste de um RM ele é show. Entretanto, o teste de repetições máximas é bacana também. Você lembra que tem uma diferença muito baixa entre um e outro. Todavia, num ambiente de competição, de alto rendimento, de alto nível de atletas, eu sugiro que você aplique com os seus alunos o teste de um RM. Legal, meu fisiologista? Espero que você tenha se atentado às questões principais, não só da condução do teste, não só dos feedbacks que o aluno pode propiciar. Todavia, eu gostaria que você se identificasse o fato de que você conduzindo o teste dessa forma, você minimiza erros. E acima de tudo, você tem maior chance de fechar o teste na primeira série principal, que no caso aqui para nós era a 5ª. Legal? Um dos vieses desse teste, novamente, é o tempo. O tempo para gerar esse teste, o tempo para você conduzir esse teste é muito alto. E de repente, num ambiente de personal trainer, num ambiente que você de repente, às vezes, monitora, você gerencia mais de 10 alunos ao mesmo tempo numa sala de musculação ou num box de CrossFit, não seria um teste ideal para aplicabilidade no teu dia a dia. É por isso que na próxima aula eu vou te apresentar o passo a passo do teste de repetições máximas, que esse sim
tem uma fidedignidade extremamente bacana, show, e uma aplicabilidade melhor ainda. Legal, meu fisiologista? Novamente agradeço os responsáveis aí, Flávio Colucci e o Kaique, pela doação aqui, por ceder a estrutura para nós realizarmos esse vídeo. Muito obrigado de coração, obrigado, viu, Kaique, pela oportunidade. Agradeço também ao Kaique por ter cedido, disponibilizado o tempo nessa correria do dia a dia. Eu gostaria que você abraçasse o Kaique por aí e desejasse muito carinho para ele aí. Afinal de contas, não é fácil. O cara tá aqui doando, cedendo o tempo dele, meu parceiro, meu amigo pessoal, mas cedendo o tempo dele, poderia estar fazendo inúmeras coisas para auxiliar aí, para impactar beneficamente a vida de milhares de pessoas. É por isso que eu convido você a usar essas questões, não para você, mas ensina as pessoas que estão ao seu redor. Tente levar essas ferramentas para impactar o maior número de vidas, meu fisiologista, aí na tua cidade, seja onde for. Use e abuse das ferramentas e, acima de tudo, não guarde para você, não retenha apenas para você, derrame sobre as outras pessoas. Afinal de contas, quanto mais pessoas conseguirem realizar uma educação física, realizar um trabalho para educação física bem feito, um trabalho fidedigno e que impacte vidas, cada vez mais, não só eu ganho, não só você, mas acima de tudo a nossa educação física ganha, porque ela vai estar lá no topo, meu amigo. E é isso que eu quero com esse projeto Fisiologia na Prática. Obrigado pela sua presença, obrigado mais uma vez, Kaique. Tamo junto e até a próxima aula, meu fisiologista.